Bom, nós vamos verificar que o vetor U vetorial V, ele é um vetor simultaneamente ortogonal a U e a V. Isso quer dizer, o vetor U vetorial V, que a gente consegue através do produto vetorial, ele faz ângulo de 90 com U e ele faz ângulo de 90 com V, né? Em síntese, né? Se o U é assim e se o V é assim, né? V e U, U e V. O produto vetorial é um vetor assim, ó. Esse aqui é o U vetorial V, de forma que ele faz ângulo de 90 com os dois vetores ao mesmo tempo. Tranquilos? Então, essa é a ideia. Para a gente verificar isso, né, sejam os vetores U, x de U, y, U, z de U, e V, x de V, y de V, z de V. Nós temos o seguinte: o produto vetorial entre os dois vetores, nós vimos anteriormente que é determinado por esse determinante. Por Laplace a gente consegue essa equação aqui já. O determinante dessa matriz é o coeficiente de I, ele é o x do vetor resultado. O coeficiente dessa matriz, ele é o determinante dessa matriz é o coeficiente de J, então ele é o y. E o determinante dessa matriz é o coeficiente de K, então ele é o z. Então, esse produto vetorial, ele possui essa coordenada como x, essa como y e essa como z. Acontece que quando, né, dois vetores são ortogonais, isso nós vimos lá em produto escalar, o produto escalar entre esses dois vetores tem que dar zero. É um número, o produto escalar gera um número, a mesma coisa aqui para o V. Então, para a gente verificar esta afirmação, basta eu fazer o produto escalar entre o vetor obtido através do produto vetorial e o próprio vetor U. Então, esse aqui é o vetor obtido através do produto vetorial. Nós vamos fazer o produto escalar dele e do U. Então, primeira coisa, né, x do primeiro que multiplica x do segundo. X do primeiro é esse cara, x do segundo é esse cara. Então, y de U, z de U, y de V, z de V, que multiplica x de U, né? Mais y do primeiro que multiplica y do segundo. Mais vezes menos menos, né? Vai ficar x de U, z de U, x de V, z de V, isso aqui que multiplica y de U, né? E aí a terceira é z do primeiro que multiplica z do segundo. Então, mais z do primeiro, que é x de U, y de U, x de V, y de V, isso que multiplica z de U. Então, a gente vai fazer uma analogia aqui desse resultado com esse resultado. Se a gente observar, né, esses três aqui, ó, x de U, y de U e z de U, estão exatamente nos lugares de I, J e K. Então, eu vou pegar isso aqui para esse resultado e voltar para essa matriz aqui, tá? Então, ó, U vetorial V, escalar U, é igual. Aqui nos primeiros elementos vai ficar x de U, y de U, z de U, que é exatamente esse e esse cara que estão nos lugares de I, J e K. Posteriormente vem os dois vetores naturalmente. X de U, y de U, z de U, x de V, y de V, z de V. Então, nós temos essa matriz e o resultado desse determinante aqui vai ser o produto escalar desse vetor aqui com esse vetor aqui. O fato que existe a propriedade do determinante que diz o seguinte, né?
Eu até falei ela anteriormente, se uma matriz possui duas filas iguais, o determinante associado a essa matriz é nulo. E aí nós temos o seguinte, que nesse caso essa linha, que é a linha 1, é igual a essa linha, que é a linha 2. Se linha 1 é igual a linha 2, significa que o determinante é nulo. Filas iguais, né? Então, esse produto vai ser igual a zero. Isso garante que o produto vetorial de U e V é ortogonal a U. Se a gente fizer o mesmo princípio para o V, nós vamos chegar na conclusão também. Eu não vou fazer, mas nós vamos chegar na conclusão com a mesma ideia de desenvolvimento. Escalar V também vai ser igual a zero. E isso vai implicar que esse vetor, produto vetorial, ele é ortogonal aos dois vetores que geraram ele. Tranquilo? Então, isso quer dizer que as características do vetor U vetorial V a gente começa a expressar. Como a gente já definiu aqui que esse vetor U vetorial V, ele é ortogonal a U e ortogonal a V, nós acabamos de definir a direção desse vetor. Direção de U vetorial V. Então a próxima coisa é definir o sentido, né? Qual que é a direção do vetor U vetorial V? Sempre perpendicular, que no caso de vetor a gente chama de ortogonal, sempre ortogonal aos dois vetores que geraram eles, né? Caso aqui. E o sentido? Bom, o sentido a gente costuma falar da regra da mão direita, né? Pega a mão direita de tal forma, se você tem o vetor U e você tem o vetor V, e se você quer saber qual que é o produto vetorial, para onde está o sentido, a direção sempre vai estar aqui ou aqui, né? Então tá aí. Mas e o sentido? Basta você pegar sua mão direita, V e U. Se eu quero saber V vetorial U, eu posiciono em cima de V, de tal forma que eu posso fechar na direção de U. O dedão indica o sentido, tá para cima. Então esse aqui, ó, é o V vetorial U. E o U vetorial V? Basta eu posicionar em cima de V, de tal forma que eu possa fechar para U. Ou de U, de tal forma que eu possa fechar para V. Eu não posso fechar a mão assim, né? Então, ó, só posso posicionar assim, fechando aqui. Então, aqui para baixo está U vetorial V. V e U. Então, esse aqui é V vetorial U e esse aqui é U vetorial V. Ó. V vetorial U e U vetorial V. Quer dizer o seguinte, né? O sentido, regra da mão direita. Eu vou colocar aqui. Regra da mão direita. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho um vetor U aqui e tenho um outro vetor V aqui. Então esse é o V e esse é o U. E aí eu quero saber qual que é a direção e o sentido do vetor U vetorial V e V vetorial U. Então, o que a gente faz? Ó? Se eu quero saber o sentido de U vetorial V, eu coloco em cima de U de tal forma que eu posso fechar na direção de V. Ó. Então, esse aqui é o sentido do vetor U vetorial V. E o vetor V vetorial U eu coloco na direção em cima de V, de tal forma que eu posso fechar na direção de U. Né? Então tá esse aqui, mesmo tamanho, só que sentido contrário, né? Até aqui, mais ou menos. Então esse aqui é o V vetorial U. Característica dele é que eles, tanto um quanto o outro, formam ângulo de 90 com os dois vetores que geraram eles, ó, sempre formando ângulo de 90.
Um é o oposto do outro, como nós vimos anteriormente, quando comecei a falar para vocês que apresentei a comutatividade. Agora a gente vai ver o tamanho desse vetor.